Boa tarde então, pessoal, tudo bem com vocês aí? Continuando aqui nossas equações de segunda ordem, lineares, homogêneas, com coeficiente constante. A gente vai abordar hoje o caso delta menor que zero, tá? E se você estiver se perguntando como assim caso delta, que merda é essa? Eu já vou explicar, mas antes a gente vai revisar equações do segundo grau com raízes imaginárias, que isso daí não tá naquela aula que eu mandei para vocês de números complexos. Então acho que não custa nada revisar um pouco antes da gente entrar nessas questões. Bom, equações polinomiais do segundo grau, no caso que eu estou falando, tá? O que é uma equação polinomial do segundo grau? Equação... Eu vou escrever polinomial para diferenciar de diferencial, né? Equação polinomial do segundo grau é uma equação desse tipo aqui. A lambda quadrado mais b lambda mais c igual a zero. Onde A, B e C são números que podem ser reais ou complexos. Para ser mais geral, a gente bota que eles podem ser complexos. Mas o A tem que ser diferente de zero, senão não é uma equação do segundo grau. E como é que a gente resolve essas equações? Do mesmo jeito, através do discriminante, que vai ser b quadrado menos 4ac, e o lambda, dado pela fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde esse delta é chamado de discriminante. Aí, uma coisa importante que nós vamos estudar aqui é o seguinte, que o delta ele pode ter três sinais, né? Ele pode ser positivo, pode ser igual a zero ou pode ser negativo, né? E aí, dependendo do sinal, vai ter uma situação. Se o delta for positivo, a equação vai ter duas raízes reais, se os coeficientes forem reais também. Diferentes. Se o delta for igual a zero, ela vai ter só uma raiz. Uma raiz real. Tá? E se o delta for negativo, ela vai ter duas raízes complexas. Também diferentes uma da outra. Na verdade, uma vai ser o conjugado da outra. Tá? Então, nós vamos estudar agora algumas equações. Vamos resolver só, não estudar profundamente. Resolver algumas dessas equações que possuem esse caso aqui, delta menor que zero. Tá? Então, deixa eu só escrever para ficar melhor depois. Então vamos ver alguns exemplos com discriminante menor que zero. Beleza? Bom, vamos ver um exemplo aqui. O mais simples de todos, que é x ao quadrado mais 1 igual a zero. Essa equação, por ela ser incompleta, né, ela ter o b igual a zero, a gente não precisa nem usar a fórmula de Bhaskara. Basta passar o menos 1 para o lado de lá, o mais 1 para o lado de lá menos 1. Aí fica x ao quadrado igual a menos 1. E aí se a gente tirar a raiz, o x ele vai ser mais ou menos a raiz de menos 1. Tá? E pela aula remota assíncrona lá que eu enviei para vocês sobre números complexos, a gente sabe que menos 1, raiz de menos 1, por definição, é a unidade imaginária. Tá?
Então as soluções vão ser mais ou menos i, o que significa que o conjunto solução dessa equação em C, sempre aqui soluções em C, números complexos, vai ser mais i e menos i. Tá? Então essa equação ela tem duas soluções complexas, que é a unidade imaginária e o menos i. Deu para entender, pessoal, essa primeira equação? Ficou alguma coisa obscura nessa solução aí que vocês queiram que eu comente? Alguma dúvida? Então tá. Uma equação parecida que a gente poderia fazer. Tá? E se fosse x ao quadrado mais 36 igual a zero? Como é que eu resolvo? Como ela também é incompleta do tipo b igual a zero, basta eu passar o 36 para lá. Então fica x ao quadrado igual a menos 36. E como é que eu tiro a raiz de menos 36? Né? O x então vai ser mais ou menos a raiz de menos 36. Eu separo. Isso é a mesma coisa que raiz de menos 1 vezes raiz de 36. Raiz de menos 1 é i. A raiz de 36 é 6. Então fica 6i. Então tem duas soluções essa equação. Menos 6i e 6i. Certo, pessoal? Deu para entender esse raciocínio aí? Alguma dúvida? Tá legal. Então vamos ver um exemplo que precisa da fórmula de Bhaskara. Vamos ver um exemplo 3 aqui, que seria lambda, vamos usar o lambda agora, lambda quadrado menos 2 lambda mais 2 igual a zero. Qual é a solução? Primeiro a gente calcula o discriminante, que vai ser b quadrado menos 4ac. Nessa daqui eu não calculei o discriminante, mas eu poderia, né? Só para mostrar que é zero. Então vamos só fazer um parêntese aqui, rapidão. Ó, o discriminante dessa primeira é b quadrado menos 4ac. Só que b é zero, a é igual a 1 e c é igual a 1. Então o delta nesse caso é menos 4, que é negativo. Tá? Então só para mostrar, o discriminante é negativo, por isso que tem soluções imaginárias. A mesma coisa aqui embaixo. Bom, nesse caso aqui embaixo, o delta seria b quadrado menos 4 vezes 1 vezes 36. Tá? Então o delta seria menos 36 vezes 4. Menos 144, que é negativo. Tá? Então só para deixar claro, essas duas equações, apesar da gente ter feito elas, apesar de nós termos resolvido essas equações sem usar a fórmula de Bhaskara, o discriminante é negativo, por isso que elas têm soluções imaginárias. Bom, então retornando a esse exemplo aqui, lambda quadrado menos 2 lambda mais 2 igual a zero. Como é que a gente resolve? Calculo o delta, então delta vai ser o b quadrado, que é menos 2, menos da fórmula, 4 vezes o a, que é 1, que é esse 1 que está invisível aqui, multiplicando lambda, vezes 2, que é o c. Tá, então o delta vai ser menos 2 ao quadrado é 4, menos 8, delta é menos 4. Tá? Então o lambda vai ser dado pela fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Como b é menos 2, tem o menos da fórmula e tem o menos 2, então fica menos menos 2. Mais ou menos da fórmula, delta igual a menos 4,
embaixo dividido por 2 vezes 1, que é aquele 1 invisível aqui, que é o A. Então, se alguém se perdeu, deixa eu só dizer o seguinte. A gente tem que identificar a equação assim, ó, A lambda quadrado mais B lambda mais C igual a 0. Então, no caso, nessa equação, A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 2, tá? Então, se alguém não tinha entendido essa parte, está aqui no cantinho. Então, lambda fica menos 2 é 2, mais ou menos da fórmula. Raiz de menos 4 é 2i. Tá? Todo mundo entende por que raiz de menos 4 é 2i? Alguém ficou em dúvida? Pode perguntar aí, se quiser. Não? Ok. Ok. Beleza. Então, embaixo, 2. Aí, dividindo tudo por 2 aqui, fica 1 mais ou menos i. Então, isso significa que a gente tem duas soluções aqui. Lambda 1, que vai ser 1 mais i. E um lambda 2 aqui, que vai ser 1 menos i. Certo? Se a gente quiser, a gente pode escrever o conjunto de solução, mas isso nem é tão importante para o que a gente vai fazer. O mais importante é chamar uma solução de um nome e outra de outro que a gente vai usar. Deu para entender essa solução aqui, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Ok. Então vamos ver mais um exemplo. Se fosse agora lambda quadrado menos 4 lambda mais 5 igual a 0. Vamos calcular o discriminante, delta. Vai ser b quadrado, só identificando aqui a igual a 1, b é igual a menos 4 e c é igual a 5. Então, delta é b quadrado, menos 4 ao quadrado, menos da fórmula, 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. Boa tarde, Hugo. Você quer falar alguma coisa, Thiago? Ah, não, abriu sem querer, desculpa. Tá. Sempre vai ter dois resultados quando o delta for diferente de zero, tá? Isso eu falei nesse slide aqui, ó. Se o delta for positivo, vai ter duas raízes reais, que vão ser diferentes. Se for negativo, vai ter duas raízes complexas, que vão ser diferentes. Aí só vai ter uma única solução quando o delta for zero, tá? Por quê? Porque quando o delta for zero, a fórmula de Bhaskara fica assim, ó, menos b mais ou menos a raiz de zero sobre 2a. Então a única raiz vai ser menos b sobre 2a. Nos outros dois casos, como o delta não vai ser zero, vai ter esse mais ou menos aqui. Então vai ter uma raiz para o mais e outra para o menos. Entendeu? É basicamente esse o motivo. Bom, então retornando aqui ao nosso exemplo 4. Beleza. Fica menos 4 ao quadrado 16. Cuidado quando vocês forem fazer isso aqui para não se confundir e achar que dá menos 16. Não dá. O único quadrado que dá um número negativo é quando tem a unidade imaginária. O número negativo ao quadrado dá um número positivo, tá? Então, menos 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 5, 20. Então, delta dá menos 4 de novo. E com isso, a gente substitui na fórmula de Bhaskara. Então, fica menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos b fica menos 4, que é o b aqui, né? Mais ou menos a raiz de delta aqui é menos 4 também, dividido por 2a, 2 vezes 1. Então, lambda fica mais 4, mais ou menos da fórmula. Raiz de menos 4 é 2i, dividido por 2.
Então, dividindo fica 4 sobre 2, mais ou menos 2 sobre 2i. Ou seja, fica 2 mais ou menos i. Então, vai ter uma solução para o positivo e outra para o negativo. Vamos chamar a primeira de lambda 1. Então, fica 2 mais i a primeira solução. E vamos chamar de 2 lambda 2 a segunda, que vai ser 2 menos i. Tá dando para entender, pessoal, essas soluções aqui? Eu tô falando muito rápido, tá tudo bem aí? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tá. Tá na oitava série, mano, na marra mesmo. Hã? Nós estamos voltando à oitava série na marra mesmo. Tá muito fácil? Não, pois a gente tem que lembrar os conteúdos da oitava série. Não, mas essa parte aqui só é até a oitava série, acaba bem aqui, ó. Né? Pois Porque é. números complexos aqui já não é mais a oitava série, já é supostamente o terceiro ano do ensino médio. Que geralmente a Pois gente é, agora, o vai mais ver. difícil, acho que pelo menos pra mim, é relembrar essa oitava série. Os completos eu tô Hum, entendendo, agora voltar A, B, C, H, agora eu lembrei, bacana. Obrigado, professor. tá legal. Beleza. Olha aí. Nunca tinha resolvido, caramba. Tô com vontade de imitar o R.R. Soares. Eu também vi algumas coisas, mas eu confesso que eu aprendi mais sozinho do que na escola. Pois é. Aquela aula anterior e mais essa aqui, eu acho que já dá uma revisão, digamos assim, não nula de números complexos. Bom, beleza, pessoal? Deu para lembrar? Deu para lembrar aí um pouco? Lembrar, inclusive, aquilo que a gente não sabia. Se vocês quiserem, eu posso deixar como exercício aqui alguma coisa. Mas depois, não agora, vamos prosseguir. Tá? Então agora nós vamos precisar desse conhecimento. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos estudar agora equações diferenciais ordinárias, lineares homogêneas, de segunda ordem, com coeficientes constantes, com soluções imaginárias. Beleza? Quanto mais específico, mais fácil é de resolver. Quanto mais geral, mais difícil. Então vocês vão ver que essas aqui na verdade vão ser fáceis. Vamos tentar resolver essa equação aqui. Vamos escrever assim: determine as soluções da EDO, essa EDO aqui, x dois pontos de t, né? Quando a gente escreve ponto, já está subentendido que é uma função do tempo, mas eu vou escrever o t assim mesmo para ficar sem sombra de dúvida. Menos 4 x ponto de t mais 5 igual a zero. Pessoal, alguém não entendeu o que quer dizer esses pontos aqui? Alguém não tinha visto ainda, não conhece? Voltou ao normal? Pra mim não tá travado. Tá só o menos 4 ainda. Caramba. Apareceu 4 ainda. Eu acho que eu tenho que parar de apresentar e apresentar de novo que resolve. Vamos ver. E aí, resolveu? Galera. Resolveu sim, professor. Obrigado. Beleza. Voltemos, embora. Então, pessoal, ó, vocês entendem? Só respondendo a pergunta aqui do Lucas. Pois é, essa função x ao quadrado mais 1, ela não tem zero nos números reais, né? O gráfico dela seria tipo assim, ó. O gráfico dela seria tipo assim.
onde bem aqui é 1, ela nunca passa aqui no 0. O gráfico dela está todo acima do eixo X, né? Mas se de alguma forma a gente colocasse esses valores aqui no plano complexo, ela ia passar pelo 0. Não sei exatamente como fazer isso, mas talvez um gráfico 3D desse para visualizar isso. Eu inclusive estava vendo um vídeo ainda agora, que eu não sei se eu já tirei, que era sobre isso. Desse canal aqui que eu sou fã, que é esse Three Blue One Brown, acho que eu já mostrei uma vez para vocês. Que ele estava mostrando justamente como é que a gente pode visualizar o gráfico de uma função complexa, né? Mas aí ele mostra que é complicado, porque a origem tem 2 dimensões, que é o plano complexo. E a chegada também, também tem 2, então o gráfico tem 4 dimensões. Mas aí ele mostra como através de algumas curvas a gente pode entender mais ou menos como seria o comportamento da função. Aí no caso aqui ele está usando como exemplo a função zeta de Riemann, que é uma função bastante complicada, que eu estava assistindo justamente para tentar entender. Esse canal é muito bom, é uma pena que não tenha legenda em português. Se tivesse, ia ser muito mais acessível para muito mais gente aqui. Porque tu estudar uma coisa difícil em outra língua são 2 dificuldades se cruzando, mas acho que eu tô falando muito, alguém levantou a mão. Não, é pra falar que eu conheço esse canal, eu sou inscrito, mas eu nunca parei pra ver um vídeo dele direito. Eu queria ver o vídeo dele resumindo álgebra linear. Ah, Ele ele tem tem um vídeo uma... explicando. Não, não é um vídeo não, ele tem uma sessão. Sim, É, eu descobri esse canal por causa que tem outro canal que eu assisto que é o Minuto da Física, que ele é uhum. um compilado de vídeo de física assim, explicando de maneira mais curta. Pois é, esse canal é fantástico, cara. Não sei se eu tô divagando com vocês, mas ele discute muito como visualizar coisas complexas, tipo os fractais aqui, o que significa o conjunto de Mandelbrot, que é o conjunto aí de números complexos e tal. O que significa a exponencial de uma matriz, que eu não sei se vocês já ouviram falar disso, é um negócio muito doido, que precisa na física também. Qualquer coisa, por mais maluca que seja, de matemática, vocês vão encontrar uma aplicação na física. É incrível. Isso daqui tem aplicações na teoria quântica de campos, essa exponencial de matriz. Para descrever campos escalares e tal. E outras coisas. Opa, não quero abrir isso. Não, some daqui. Alguma questão, pessoal? Vamos... Fireborn? Não sei do que você está falando. Não entendi. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal, antes da gente prosseguir aqui e retornar para o nosso assunto? Não? Então vamos lá. Bom, fica a dica daquele canal lá. Muito interessante aquele canal. Tem muitos outros, mas aquele lá realmente de matemática estrangeiro assim que eu já vi é o melhor. Ele faz umas animações usando o Python, aquela linguagem de programação. Aí tem um pacote lá que permite fazer aquelas apresentações todas, aquelas simulações, ele usa. E embaixo tem a descrição lá, o pacote que ele usa, é muito doido. Mas enfim. Vamos voltar para o nosso exemplo então. X 2 pontos menos 4x ponto mais 5. Crime perfeito. Mais 5x, né? Senão fica uma equação não homogênea. 5x de t igual a zero. Vamos resolver essa equação? Será que a gente consegue resolver usando aquele mesmo chute? Aquele mesmo ponto de partida? E se vocês quiserem parecer chique e inteligente para os outros, vocês vão chamar isso aqui de ansatz. Não sei nem como é que escreve isso, não sei onde é o S, não sei onde é o Z.
Aqui tem uma superposição quântica do Z e do S e aqui também, não sei. Que seria um chute, um guess, né? em alemão, porque os físicos gostam de chamar o chute de Ansatz por causa do Einstein. Que o Einstein vivia fazendo isso. Mas enfim, isso é besteira, a gente está perdendo tempo. Vamos então tentar esse mesmo ponto de partida, x de t igual a e elevado a lambda t. Veja que eu estava usando lambda x porque lá o x era variável independente, e aqui a variável independente é o tempo. Tá? Só mudei isso, mas a gente poderia escrever x de t no caso da aula anterior, poderia escrever y de x no caso dessa aula, não tem nada a ver. Tá? Só estou mudando aqui para ficar parecido com os osciladores que vocês vão estudar depois. E que nós aqui vamos estudar um pouquinho também. Então vamos ver se esse ponto de partida também serve. Como é que a gente pode ver isso? Testando, né? Não tem outro jeito. Então vamos ver como é que fica a derivada. X ponto, para quem não lembra, é a mesma coisa que dx dt. Então é a derivada em relação ao tempo dessa função e elevado a lambda t. Então se vocês lembram de cálculo, a derivada desse e elevado a lambda t vai ficar lambda, que é constante, vezes e elevado a lambda t, onde esse lambda aqui é constante. A gente não sabe se ele é real ou imaginário, tá? A gente não sabe se ele é real, a gente não sabe se ele é imaginário. Por enquanto a gente não sabe. Mas é constante. No máximo, complexo. E aí vamos ver como fica a segunda derivada. X, 2 pontos de t, que é a segunda derivada de 2x dt2, vai ser a derivada disso. Ou seja, a derivada da derivada. Né? Então vai ser a derivada dessa derivada aqui, que é lambda e a lambda t. Sendo lambda constante, ele sai. Fazendo bem devagar para a gente não perder nada. Então tem esse lambda que já estava aqui fora. E a derivada dessa exponencial nós já fizemos lá em cima, que dá lambda vezes e elevado a lambda t. Então simplificando, fica lambda quadrado e a lambda t. Então por enquanto parece que é tudo a mesma coisa, né? Parece tudo igual. Tá aqui o x. X ponto tá aqui. E o x 2 pontos tá bem aqui. Tá? Vamos substituir agora na equação. Vamos substituir o que? O x, a sua derivada primeira, x ponto, e a sua derivada segunda, x 2 pontos, na EDO. Tá? Vamos lá. Então a equação que a gente tinha era essa, x 2 pontos menos 4x ponto mais 5x igual a zero. Como a gente já sabe que o x é função do tempo, eu omiti aquele parêntese de t aqui. Então, substituindo fica lambda 2 e a lambda t menos 4 vezes lambda e elevado a lambda t mais 5 e elevado a lambda t. Então, por enquanto, parece tudo igual, né? A gente bota a exponencial em evidência. E o que que vai sobrar? Lambda quadrado menos 4 lambda mais 5. Tudo isso igual a zero. E aí vem o argumento, né? Que é, como a exponencial e elevado a lambda t é sempre diferente de zero, né? Podemos cancelá-la. Ou seja, cortar. A gente pode cortar, como a gente fala no dia a dia. Então, o que que sobra? Lambda quadrado menos 4 lambda mais 5 igual a zero. E assim a gente obteve a equação característica do problema.
né? E vocês devem ter percebido que eu fui malandro, né? Porque essa equação a gente já resolveu. A gente acabou de resolver bem aqui. Lambda quadrado menos 4 lambda mais 5, a gente já tem as soluções, né? Que são lambda 1 igual a 2 mais i e lambda 2 igual a stonks. Education, né? Stonks. E lambda 2 igual a 2 menos 1. Então já resolvemos. Resolvendo, vê-se facilmente, né? Como dizem os livros, para nos sacanear. Vê-se facilmente que o lambda 1 vai ser 2 mais i. E o lambda 2, 2 menos i. Só uma curiosidade, a regra da soma e do produto também vale para soluções complexas. Quer ver? Se a gente somar as duas aqui, vai dar 4. Se a gente multiplicar, vai dar o produto da soma pela diferença. Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vai ser 4 menos menos 1, que é 5. Então continua valendo a fórmula da soma e do produto mesmo para soluções complexas. Interessante, né? Bom, então essas são as soluções. Por isso que eu pedi para vocês verem aquela aula que eu gravei e eu enchi o saco dizendo para vocês verem. É por causa disso. Porque o que a gente vai fazer é a mesma coisa que a gente fez na aula anterior, só que agora são números complexos. Então, esse lambda está no expoente. Como esse lambda está no expoente, o que vai aparecer é uma exponencial imaginária. Olha só. Não é que a gente só tenha duas soluções, mas a gente tem duas soluções que eu estou chamando de básicas. E na verdade esse nome ele é um pouquinho... É um nome intencional, porque essas soluções de fato formam uma base de um espaço de funções que é o espaço das soluções da equação. Mas a gente discute isso depois. Então vão ser duas soluções básicas. Uma x1 de t, que vai ser e elevado a lambda 1 de t. Lambda 1 vezes t. Então vai ser... Quanto deu lambda 1? 2 mais i. Então isso vai dar e elevado a 2t mais it. Certo? E vai ter uma solução x2, que vai ser e elevado a lambda 2 de t. E a gente substitui o lambda 2, que é 2 menos i. Vezes o tempo. Então fica e elevado a 2t, e elevado a menos it. Certo? Então temos essas duas soluções elementares aqui. A solução geral vai ser pulando um monte de assunto de álgebra linear, que a gente não vai discutir agora. A solução geral é a combinação linear dessas duas. A solução geral é essa aqui, x de t igual a uma constante C1 vezes essa primeira exponencial mais uma constante C2 vezes a outra exponencial. Certo, pessoal? Deu para entender esse procedimento até aqui? A gente ainda vai discutir um pouco mais isso daí, fazer um outro exemplo, mas até aqui por enquanto tá dando para entender? Ficou alguma dúvida de como monta, de como chega nesse resultado?
Alguma coisa, pessoal? Alguma questão? Não? Então tá. Vamos só fazer uma observação então aqui, que é o seguinte. Na verdade, o mais comum é colocarmos em evidência a exponencial real. Tá? Então, o mais comum é a gente colocar essa exponencial real em evidência. Como? O x vai ser C1 e elevado a 2t mais it, mais C2 e elevado a 2t menos it. Só que vocês devem lembrar que existe uma propriedade da exponencial que eu discuti lá na aula de números complexos, que é o seguinte: o exponencial da soma é o produto das exponenciais. Por quê? Por causa daquela regra que quando multiplica, conserva a base e soma os expoentes. Então, como isso é uma igualdade, eu posso também começar daqui e partir para lá. Tá? Então, significa que eu posso escrever esse x de t como sendo uma constante C1 vezes e elevado a 2t vezes e elevado a it mais C2 e elevado a 2t e elevado a menos it. Tá? Então o mais comum, como eu disse lá em cima, é colocar essa exponencial real em evidência. Separar ela da imaginária. Então fica C1 e a it mais C2 e a menos it. Tá? Então essa daqui seria a solução geral escrita do jeito mais usual. Tá bom? É bacana isso, não é? Interessante. Eu acho muito legal. Bom, tem muita coisa pra gente falar aí. Mas eu queria, por enquanto, hoje apenas resolver um exemplo, depois resolver outro. Alguma dúvida em relação a esse exemplo aí, pessoal? Eu posso partir para o próximo exemplo. Vixe, eu nem pensei em outro exemplo. Vamos pegar então das equações aqui, que a gente já resolveu para ficar tudo mais fácil. Tá, menos 2 mais 2. Aliás, deixa eu pensar em outro exemplo aqui. Rapidinho. Enquanto isso, vocês pensam aí se tem alguma dúvida que eu posso ir respondendo. Não? Tá bom. Ok, então vamos ver mais um exemplo aqui. Usando agora y de x. Resolva essa EDO aqui. Y duas linhas de x menos 6 y' de x mais 13 y de x igual a zero. Como é que a gente resolve? A gente parte do chute, entre aspas, aqui, né? Que é o y igual a e elevado a lambda x nesse caso. Aí a gente deriva, y' vai ser lambda e elevado a lambda x. E a segunda derivada vai ser lambda quadrado
elevado a lambda x. Sempre vai ser isso. Depois a gente substitui. Né? Então fica lambda quadrado no lugar do y, duas linhas. Menos 6 lambda elevado a lambda x no lugar do y', mais 13 vezes a exponencial. Aí aqui a gente já cancela a exponencial, porque ela não se anula. Então fica com essa equação aqui. Agora a gente resolve a equação. Então, resolvendo a equação polinomial. Por que é polinomial? Porque isso é um polinômio. Lambda quadrado menos 6 lambda é um polinômio. Então, resolvendo, né, a gente calcula o delta, que é b quadrado menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 13. Então, delta é igual a 36 menos 52, né? 52. E essa diferença vai dar 16, eu acho, né? Negativo. Certo? Eu não sabia que tu estudava Python. Depois ensina pra gente. Bom, então substituindo esse discriminante aqui na equação, a gente obtém que o lambda é menos b, então fica menos 6, mais ou menos a raiz de delta, então é mais ou menos a raiz de 16, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Então isso vai dar 6 mais ou menos 4i, dividido por 2, então vai ser 3 mais ou menos 2i, tá? Essas vão ser as soluções de lambda. Resumindo, nós encontramos então lambda 1 vai ser 3 mais 2i e lambda 2 vai ser 3 menos 2i. Eu estou falando muito rápido, pessoal. Deu para acompanhar esse início dessa solução, desse exemplo aí? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tá. Então, com essas duas soluções, a gente obtém a solução geral. A solução geral vai ser uma constante vezes e elevado a lambda 1, x, mais outra constante e elevado a lambda 2, x. Então fica C1 e elevado a 3 mais 2i, x, vezes somado com uma outra constante, vezes e elevado a 3 menos 2i, x. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas sempre a solução do lambda é o conjugado uma da outra, né? Só muda o sinal da parte imaginária. Isso não é por acaso. Isso é porque, como essas equações vão ser sempre polinomiais, tem um teorema lá das equações polinomiais que diz que quando uma equação tem uma raiz complexa, o conjugado dela também é solução. E como essa equação tem grau 2, e o delta é negativo, ela vai ter duas raízes diferentes. Então, necessariamente, as raízes vão ser o conjugado uma da outra. Isso sempre vai acontecer. Sim, esse conteúdo é da próxima prova. Eu posso discutir a solução das equações com vocês depois, eu só não queria fazer isso agora para a gente aproveitar o finzinho do ano para estudar alguma coisa a mais. Se a gente ficar só corrigindo prova, isso leva muito tempo. O Lucas está perguntando aqui se tem alguma solução na física com soluções complexas, parte imaginária. Eu diria que quase todas. Quase todas. Os osciladores harmônicos vão ter essas soluções complexas, mas a gente reescreve como
como soluções reais. Agora, existem teorias da física que usam isso complexo desse jeito mesmo. Por exemplo, no eletromagnetismo, é mais fácil escrever as ondas eletromagnéticas usando exponenciais, porque as exponenciais elas são mais fáceis de operar do que senos e cossenos, né? Quando a gente estuda ondas, a gente sabe, né? As ondas, as mais simples têm formato de seno e cosseno. Só que é mais fácil escrever como uma exponencial imaginária, porque aí o cosseno vai ser a parte real, né, da exponencial imaginária. E mecânica quântica, por exemplo, só faz sentido praticamente soluções complexas. Vocês vão ver isso em física moderna. Indo para teoria quântica de campos, que é a física que estuda as partículas elementares, basicamente, né? Tudo é exponencial imaginária, basicamente. Que é muito mais fácil de operar, e aí todas as grandezas lá são escritas como integrais que envolvem essas exponenciais imaginárias. Então, física de partículas é basicamente tudo é imaginário. Só aparecem os números reais quando a gente quer calcular previsões teóricas. As previsões teóricas vão ser sempre grandezas reais, né? Mesmo na mecânica quântica e na teoria quântica de campos vai ser sempre real. Então a gente opera sempre com números complexos que não vão ter muito sentido direto, mas a partir deles a gente obtém resultados previstos, previsões de resultados experimentais que vão ser reais. Sim, ela é importantíssima. Exponencial imaginária é uma das funções mais importantes da física, né? E se tu for estudar uma teoria quântica, é inevitável. Ela vai aparecer toda hora. Beleza. Então aqui a gente pode separar isso também só para deixar de um jeito mais comum, né? Que seria escrever isso como e elevado a 3x mais 2x. Separar aqui também. E botar esse e elevado a 3x em evidência. Certo? Então essa é a solução geral dessa equação aqui. Então vocês veem que se a gente for pegando uma certa prática, dá para resolver rapidinho, em 2 slides, ó, né? Pegando uma prática. Deu para entender esse exemplo aqui, pessoal? Eu falei muito rápido ou eu estou indo muito devagar? Preciso que vocês me digam aí se vocês estão conseguindo acompanhar ou se vocês estão vendo sessão da tarde. Volte aí outro lado, por favor, professor. O último. Esse aí? Obrigado. Tá. Acabar de copiar rápido. Tá bom. Sim, vou montar uma lista de exercícios. Não sei se é uma coisa boa, aliás, fazer isso. Isso vai talvez gerar uma ansiedade no Natal e no Ano Novo. Mas aí vocês esquecem, quando vocês forem festejar, vocês esquecem minha lista e aí vocês lembram depois. É verdade, verdade. Você tem razão, Franciane. Isso acontece comigo assistindo aula também. Tá. Na verdade, eu queria fazer mais 2 exemplos com vocês que são muito, muito importantes para aproveitar nossos 35 minutos que a gente ainda tem.
Meu amigo Claudio Honor, você já copiou? Já, professor, obrigado. Tá bom. Pois é. Tá. Então vamos ver aqui alguns exemplos importantíssimos. Tá, vamos continuar então nas exponenciais imaginárias e vamos ver um exemplo importante aqui. X dois pontos de t mais ômega quadrado x de t, onde esse ômega é uma constante. É uma constante real positiva, tá? Então, se a gente precisar tirar a raiz de ômega quadrado, vai dar ômega, porque o ômega é positivo, é real, é tudo maravilhoso, tá? Vamos resolver esse exemplo? Vocês devem estar reconhecendo que, na verdade, essa é a equação do oscilador harmônico simples. A gente pode discutir depois. Diga, Amanda. Não quer falar Pode ficar agora? pro final, professor. Tá. Ok. Tá. Então, é mais uma equação comum igual às outras. Como é que a gente faz? A gente... Deixa eu só pensar numa coisa aqui. A gente supõe que o x ele é e elevado a lambda t, certo? E aí a gente deriva. Então o x ponto, nesse caso a derivada é ponto porque é em relação ao tempo. Então x ponto vai ser lambda e elevado a lambda t, e x dois pontos vai ser lambda quadrado e a lambda t. Então substituindo fica lambda quadrado e a lambda t mais o ômega quadrado da fórmula da equação vezes o x, que é essa exponencial. E aí a exponencial ela é sempre positiva, sempre não nula. Ela pode eventualmente ser imaginária, mas ela vai ser sempre não nula, então a gente cancela ela com zero. E aí o que sobrou foi essa equação aqui. Lembrando que a incógnita é o lambda, né? O ômega é uma constante conhecida. Isso é uma letra grega, tá? Não é um W. É um ômega. Ele é um barrigudinho assim, parece aquele emoji. Não me lembro agora como é o emoji, posso acabar desenhando alguma coisa obscena. Então é um W. Aliás, não é um W, é um ômega. É isso aí. Tá? Então vamos resolver. E resolvendo, essa é muito fácil de resolver, porque é só passar o menos W, menos ômega para o lado de lá. Então o lambda vai ser mais ou menos, olha só, a raiz quadrada de menos ômega quadrado. Então lambda vai ser mais ou menos a raiz de menos 1 vezes a raiz de ômega quadrado. Então fica mais ou menos i ômega. Eu não sei dizer para vocês quantas vezes na vida eu já vi isso. Esse i ômega. Eu estou dando aula de física moderna agora, falando sobre a equação de Schrödinger, né? Mecânica quântica, e isso aqui aparece toda hora. E também na minha pesquisa também apareceu toda hora isso aqui, mais dezenas de vezes. Mas enfim, então vai ter duas soluções. Vai ter um lambda 1 que vai ser i ômega e um lambda 2 que vai ser menos i ômega. Então olha que interessante.
Essa daqui deu puramente imaginárias as soluções. Não teve parte real, né? Nesse exemplo aqui, olha, tinha 3 mais 2i. Nesse outro exemplo aqui tinha 2 mais i, então tinha parte real. Esse ômega sai no i módulo. Tu tá perguntando se eu deveria botar um módulo bem aqui, é isso? Não, não precisa por causa da hipótese. Eu já estou supondo que ele é positivo, então o módulo dele é ele mesmo. Só para facilitar, para não ter que passar por esse passo intermediário aí do módulo que é meio chato. Certo? E só um segundo, pessoal. Fechando um monte. Tá. Então, a gente já resolveu o problema, tá resolvido. Olha só como é simples. Então a gente já resolveu. Por quê? Porque o x de t vai ser uma constante vezes a exponencial do lambda 1 vezes o tempo, mais outra constante vezes a exponencial do lambda 2 vezes o tempo, tá? Então, substituindo, lambda 1 é i ômega, então fica e elevado a i ômega t, mais C2 e elevado a menos i ômega t. Então, pessoal, que tal isso aí? E agora, como é que a gente interpreta isso? Porque sim, a gente viu, porque na aula anterior era a mesma coisa, só que era com exponencial real, né? Era bem parecido. Mas aí eu pergunto para vocês, se isso é um oscilador, e a gente sabe que o oscilador ele faz isso aqui, né? E isso é em uma dimensão, então se fosse no eixo X seria isso aqui. Então, não sei se quem está olhando. Como é que a gente interpreta esse resultado se a posição dele está dando um negócio imaginário? Como é que a gente pode interpretar isso? Imaginando. Exatamente. Desculpa aí pela demência da minha parte. Como é que a gente pode interpretar esse resultado, pessoal? Diretamente não dá, né? Diretamente não dá. A gente precisa obter a partir daí uma solução real, que é justamente o que eu estou tentando me lembrar faz meia hora e não consigo. Tá? Mas se eu não me engano, o que a gente tem que fazer é reescrever essas constantes. Diga, Amanda. Eu acho que é aí que eu queria chegar, porque o nosso professor, né, de Básica 2, ele passou uma das questões dele era para fazer mais ou menos isso. Ele pedia para demonstrar, só que a diferença é que ele não colocava só o ômega, ele colocava a equação total, né? Então, tipo, tinha força, tinha o K, tinha, enfim, todas essas variáveis. E aí ele dava. Só que como a gente não tinha visto, eu não tava, eu nem imaginava como que ia fazer, né? Aparecia um lá e queria demonstrar, ele pedia para demonstrar que a parte real de um era igual a uma outra solução para essa equação, né, do oscilador, para outra, para uma outra equação que ele jogava lá. Sim. E aí era mais ou menos nesse ponto que chegava, né? Só que eu acho que usava Euler, né? Só usando Euler que saía. Aí a minha pergunta era se só usando Euler saía ou não. Teria que fazer realmente todos esses passos e aí igualar. E aí a outra pergunta é, por exemplo, se a gente está variando em relação
ao tempo. Então, todas as outras variáveis vão ser constantes para a gente. Por exemplo, a força, o ômega, etc. Todas essas variáveis, mesmo a gente sabendo que não é constante, quando a gente for derivar e fazer essas aplicações de EDO, a gente considera elas constantes. É isso? Não, não. Justamente por elas não serem constantes é que o problema vai ficar interessante. Porque isso na verdade está anterior a isso aqui. Essa discussão toda que você está falando vem na construção de como chegar nessa equação. Que eu pulei porque a gente está estudando matemática, mas talvez eu não devesse ter pulado, né? Talvez tenha sido erro meu, eu devia ter falado melhor. Disso aqui eu posso falar ainda dá tempo. Mas a questão é essa, não vai ser constante. A força é a força restauradora, menos kx. Então ela varia com a posição e a posição varia com o tempo. Então a força varia com o tempo. Tá? Não vai ser constante. A gente não está considerando que nada seja constante além do ômega. O ômega é a única coisa que é constante de grandeza física aí. Que é justamente a frequência angular. Que é a raiz de K sobre M, né? Mas aí, no caso, quando a gente fosse desenvolver, pela fórmula que ele dá, né, seria C1 e C2. Então, como é que a gente vai descobrir quem é C1 e C2 se eles não são constantes? Isso agora eu fiquei bugada. Pois é. Eles são constantes. Isso daqui eu acho que eu sei como explicar já. Mas espera aí, deixa eu só responder aqui. Como achar isso nos reais, Lucas? Vou mostrar agora, graças à ideia que a Amanda deu, que evita tudo que eu ia fazer aqui, que ia demorar aqui só. Mas Então, pode fazer também, professor, se tiver outra possibilidade. Eu só vi aquela porque era a única que, tipo, dava alguma coisa mais ou menos parecida, tipo, direto, mas aí eu não sei solucionar por outra coisa. Dessa mesma analítica. uhum. Não, eu acho que a melhor saída aqui é utilizar a relação de Euler para obter uma solução real. Vamos só pontuar essa questão. Essa solução, desculpa. Essa solução é imaginária, né? Não imaginária, ela é complexa. Só que aí tem um problema. X de t representa uma posição. Real, tá? Então, por esse motivo, precisamos reescrever. Olha o que eu estou falando, é reescrever. A gente não vai mudar a solução. A gente só vai reescrever. Para que possamos escolher para nada. Precisamos reescrever x para que isso seja real, né? Na verdade, pessoal, é o seguinte, olha. Isso daqui vocês... Eu não sei se fica melhor eu falar de álgebra linear, mas isso daqui é como se fosse um I chapéu e isso aqui é um J chapéu. E a gente vai escrever isso como uma combinação de senos e cossenos. Então é como se a gente estivesse fazendo só uma mudança de base, sem alterar as soluções. É basicamente isso. Não é como se é uma mudança de base. Mas vamos primeiro chegar no resultado para a gente poder discutir, senão fica meio confuso, né? Vamos lá. Então, para isso, vamos utilizar a relação de Euler. Que durante todo o meu ensino fundamental e médio eu chamava de Euler, que eu nunca tinha ouvido ninguém pronunciando esse nome.
E o YouTube era era no início, né? Não que eu seja velho, mas enfim, tinha que pagar 1,50 para ir no Cyber, lá naquele monitor de tubo para entrar na Wikipédia, e o YouTube era lento demais. Beleza. Vamos utilizar a relação de Euler. O que diz a relação de Euler? Ela diz que E elevado a I vezes um número, vamos chamar esse número de θ, é igual ao cosseno desse número mais I vezes o seno desse número, tá? A gente pode fazer isso. Vamos utilizar essa relação onde, sendo θ igual a mais ou menos ômega t, basicamente. Tá? Então, fazendo isso, E elevado a I ômega t, usando a relação de Euler, é o cosseno de ômega t. A gente deveria botar entre parênteses, mas geralmente a gente não coloca, tá? Fica subentendido que o cosseno é de ômega t, não é cosseno de ômega vezes t, não é assim. É cosseno de ômega t e seno de ômega t. Mas aí a gente tamo junto na pobreza. Mas aí a gente, por enquanto eu vou escrever com parênteses, tá? E depois o e elevado a menos i ômega t, ele é a mesma coisa que e elevado a i vezes menos ômega t, não é? Então agora esse aqui que vai ser o θ, menos ômega t. Então vai ficar o cosseno de menos ômega t mais i vezes o seno de menos ômega t. Aí tem que lembrar do seguinte, ó, que o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Propriedades. O cosseno de menos x é o cosseno de x. A gente, por esse motivo, diz que o cosseno é uma função par. É um nome, tá? Uma função que satisfaz isso é chamada de par, simplesmente. Não é com 2A, tá? Com 2A é uma outra coisa que a gente não discute aqui. E o seno de menos x é menos o seno de x, motivo pelo qual o seno é chamado de uma função ímpar. Beleza? Então, a partir disso, a gente pode retornar lá e escrever então o e a menos i ômega t. Aqui onde a gente tinha parado, a gente pode escrever isso como cosseno de ômega t. E pode escrever esse aqui como menos seno de ômega t. Vamos por enquanto usar os parênteses. Tá? Então nós temos esses dois resultados intermediários aqui, ó. Este e este. Agora nós vamos jogar na solução bem aqui. E não tem espaço nesse slide, a gente vai precisar de outro slide. Então, substituindo agora na equação, na solução x de t, vai ficar assim. Então, o x vai ser C1 vezes essa exponencial, mais C2 vezes a outra. Isso vai ser C1. A primeira exponencial deu isso aqui. E a outra deu isso aqui. Tá? Então, distribuindo aí, fica C1 cosseno de ômega t mais C1i seno de ômega t mais C2 cosseno de ômega t menos IC2 cosseno de ômega t. Aí agora a gente pode colecionar aqui os termos de cosseno com cosseno e seno com... Meu Deus!
seno com seno, que eu escrevi errado. Menos IC2 seno de ômega t. Beleza. Então, x vai ser, juntando aqui fica C1 mais C2 cosseno de ômega t, e fica I vezes C1 menos C2 seno de ômega t. Agora, pessoal, vem uma questão. C1 e C2 são constantes desconhecidas, porém, até esse momento, como a gente está discutindo solução geral, elas são arbitrárias. Então, se elas são arbitrárias, eu posso chamar isso daqui de uma outra constante C3 e essa aqui de C4. Ou então, o nome que eu quiser. Poderia ser C1' e aqui C2', tá? Então, o x ele pode ser escrito como C1' cosseno de ômega t e C2' seno de ômega t. Então eu só queria que vocês tentassem ver se vocês concordam comigo quando eu digo que não mudou nada. Esse x é o mesmo x que estava antes. Qual é a diferença? A diferença é que se nesse x aqui, se o C1' e o C2' forem reais, aí os outros C1 e C2 é que vão ser complexos. E lá no outro, se o C1 e o C2 forem reais, aí os linhas é que já vão ser complexos. Certo? Então o que a gente fez, na verdade, foi esconder o número imaginário nas constantes. C1' e C2'. Só que dependendo da condição inicial, pode ser que o C1' e o C2' também sejam reais, tá? Então a gente pode obter soluções reais apesar de, à primeira vista, elas serem imaginárias. Então o simples fato de a gente ter escrito daquele jeito não significa que a solução é imaginária. Porque dependendo dos valores de C1 e C2, a solução pode ser real, tá? Então essa daqui seria a solução geral escrita em termos de senos e cossenos. Tá? Então veja que só o que mudou foi as coordenadas da solução em relação a essa base de funções. Tá? Isso é álgebra linear. É como se a gente tivesse aqui no I chapéu e J chapéu, em que o I chapéu é a exponencial I ômega t e o J é menos I ômega t. Elas são linearmente independentes. E a gente fizesse uma mudança de base, que a gente vai para um outro espaço, como se fosse uma rotação, onde vai ter aqui uma espécie de R chapéu e θ chapéu, em que agora o R chapéu é o cosseno de ômega t e o θ é o seno de ômega t. Então, na verdade, isso é uma mudança de base. Do ponto de vista algébrico, da álgebra linear, isso é uma mudança de base. Muito doido, né? Por quê? Porque as funções podem ser vistas como vetores num espaço vetorial de funções. E se a gente fizer isso, essas duas exponenciais elas são linearmente independentes e também o seno e o cosseno são linearmente independentes. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma rotação no espaço bidimensional. Professor, Diga. essa parte é muito interessante mesmo, né? Porque, pelo menos eu nunca tinha visto essa parte do cálculo, né? Estou vendo agora com o senhor. Mas a explicação, ela parece um pouco complexa, mas quando a gente começa a entrar no campo das ideias, eu consegui entender. Eu não sei, posso estar falando uma besteira, peço até desculpa. Mas quando o senhor fala sobre o oscilador harmônico, eu consegui ver um pouquinho o ciclo trigonométrico. É como se soltasse a bolinha, ela passasse de seno e cosseno, seno e cosseno. Aí que vai entrar o imaginário, seria isso? É muito bacana também pensar no ciclo trigonométrico, se fosse, por exemplo, uma solução imaginária
desse tipo aqui. Pode fazer essa analogia também. Só que aí poderia fazer essa analogia também, né? Seria algo assim. Tu entender o ciclo trigonométrico só que complexo, né? Onde aqui teria a parte real e aqui a parte imaginária. E aí se tu pega aqui, bem aqui vai estar, supondo um raio igual a 1, para facilitar, né, a vida, e elevado aí Justamente, ômega né? t. Aí bem aqui vai ter a componente x vai ser o cosseno e a Isso. componente y vai ser o seno. Fiz Então, só um rabisco aqui de entender. então se tu bota isso em movimento, tu pode entender a projeção desse movimento circular imaginário, a projeção dele no eixo x seria o cosseno. E a projeção dele no eixo y é o seno. Então, Foi isso que eu rabisquei aqui para tentar entender como o senhor estava falando. uhum, Sabe? Se eu botasse no ciclo, como seria? é bacana demais. Uma viagem braba, né, mano? É brabo o negócio. É brabo. Mas é legal, né? É interessante. Aí, o que a gente poderia fazer seria botar uma condição inicial aí para chegar num resultado mais interessante. Vamos ver se a gente consegue colocar uma... Eu não sei, não precisa de mistério aqui, né? Deixa eu só dizer, exemplo importante. Oscilador harmônico simples. Tá? Só para dar nome às coisas. Seria interessante pensar numa condição inicial. E Né? professor, só Oi? rapidinho, o C2 linha que o senhor colocou, ele vai ser tanto o I que multiplica a diferença das constantes, Sim, vai sim. ser os dois, né? É, Ah, tá. vai ser esse aqui. Aí o fato pode dar alternado, enquanto o outro dá uma parte real, uma solução real e o outro. Sim. É porque, olha só, como... É que é o seguinte, olha, não é só porque tem um i aqui que esse número C2' vai ser imaginário. E também, eu não estou dizendo que tu ensinou isso, eu só estou explicando. E também não é só porque não tem aqui que esse aqui vai ser real. Porque eu disse lá no início que o C1 e o C2, no outro exemplo, não foi nesse, né? Para ser justo eu não falei. Mas no outro exemplo eu falei aqui, ó, o C1 e o C2 eles podem ser... Deixa para lá. O fato é que o C1 e o Não, sim, C2 sim, eles é podem ser aquele. complexos, então é possível que multiplique no final o C2' dê real. Sim. E ali também é possível que o C1 e o C2 se combinem de tal maneira que a soma vai ser real também. Mas isso é um caso particular. No Entendi. caso geral, o C1 e o C2 podem ser quaisquer números complexos, reais ou imaginários ou combinação dos dois. E o C1' e o C2' continuam sendo tão arbitrários quanto eram o C1 e o C2. Por isso que a gente tem que colocar a condição inicial, né? Senão É, vai ficar. vai ficar geral, né? A solução geral é essa daí. Agora, uma solução para uma situação específica, ela vai ser uma maneira de fixar essas constantes e obter uma solução específica. Tu queria ver o gráfico, né? Tá aí. Não sei se tu já escreveu. Tu se perdeu quando eu mudei pra linha, foi? É sério. É brincadeira, né? É zoeira. Sacanagem, professor. Ah, tá. Aí, se a gente quisesse, a gente poderia omitir também essa linha depois. Pode chamar de C1 e C2. Porque vamos supor que eu esteja interessado em soluções reais, né? Então, C1 e C2, pronto. Que é o que eu vou fazer agora, na verdade. Vamos esquecer esse linha e vamos escrever assim.
A gente viu que a solução é C1 cosseno de ômega t, C2 seno de ômega t. Lembrando que bem aqui tem um parêntese invisível, tá? E aqui também. Não sei se vocês já viram um parêntese lá do livro do Moisés, é assim, né? Bobagem. Tá. Então vamos ver uma condição inicial. Vamos supor que a posição inicial ela é um certo A. Certo? Vamos supor que a posição inicial é um certo A. E vamos supor que a velocidade inicial seja igual a zero. Vamos supor essas condições iniciais aqui. Tá. Então x de zero... Perdão. O que eu quis dizer é que o x, quando t igual a zero, vai dar A. Muito bem. Vamos lá. Então, x igual a zero igual a A. X, quando o tempo é igual a zero, dá A. Então eu substituo. Fica C1 vezes o cosseno de ômega vezes zero, mais C2 vezes o seno de ômega vezes zero. Tá, vamos fazer passo a passo. Aqui vai ficar o cosseno de zero. E aqui vai ficar o seno de zero. O cosseno de zero é igual a 1. Aliás, é igual a 1. E o seno de zero é zero. Então, A é igual a C1. Então, a gente determinou a constante C1 a partir dessa condição inicial. Para aplicar outra condição inicial, como vocês talvez lembrem da aula anterior, é necessário primeiro derivar. Então, primeiro a gente precisa determinar o x ponto de t, que vai ser então C1 vezes a derivada do cosseno, mais C2 vezes a derivada do seno. Então, a derivada do cosseno é menos seno, então fica menos. Só que tem esse ômega multiplicando t, então fica menos ômega seno de ômega t. Derivada do seno é cosseno, mas tem esse ômega, então fica ômega cosseno de ômega t. Então, a derivada x ponto eu acho que tinha um jeito mais fácil de fazer isso, eu escolhi o jeito errado. Mas tudo bem. Tudo bem, a gente faz do jeito mais difícil, não tem problema. Aqui então vai ficar menos ômega. Ficar um ômega em evidência. Vai ficar menos C1 seno ômega t mais C2 cosseno ômega t. Não é isso? É isso, essa é a derivada. Tá. Agora a gente impõe a condição inicial, que eu disse que é x ponto de zero igual a zero. Então, fazendo isso, vai ser zero quando eu substituir o t por zero nessa derivada aí. Então, fica menos C1 seno de ômega vezes zero, mais C2 cosseno de ômega vezes zero, igualzinho da agora. Então, esse zero cancela com esse ômega aqui. Então, fica menos C1 seno de zero, mais C2 cosseno de zero. Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Então, aqui vai zerar e vai ficar zero igual a C2. Então, a gente determinou as duas constantes. Felizmente, não foi difícil.
como eu tinha imaginado. E aí a gente determinou então que C1 é igual a A e C2 é igual a zero. Então, portanto, né, a solução do PVI, ou seja, o que é PVI? É a equação junto com as condições iniciais vai ser x de t, substituindo C1 por A, fica C1 cosseno, fica A cosseno ômega t. E o C2 é zero, então não vai ter outro termo, essa é a solução. Tá? Tem um jeito que eu vou pesquisar depois no livro, vou trazer para vocês, que é a gente reescreve essas constantes C1 e C2 de tal maneira que já apareça ali dentro do cosseno a diferença, a fase inicial do movimento, que eu esqueci agora como é que faz isso, mas esse resultado aqui já é interessante, porque esse A é a amplitude do movimento, né? Tá? Só uma observação, diga, não sei quem levantou a mão. Professor, por que o zero cortou com ômega lá, eu me perdi rapidinho? É só tu passar o ômega dividindo. Ah, tá, que trouxa agora. Alguma dúvida, pessoal? A gente acabou o nosso horário. Não sei se vocês vão ter aula agora. A gente pode comentar a parte física desse problema então na próxima aula, né? Beleza, professor. Tá bom? Que acabou o nosso horário. Que foi uma pergunta aí da Amanda, mas que eu sei que também talvez seja de interesse de todo mundo. Então a gente discute na próxima aula. Beleza? Mais alguma dúvida que a gente possa responder agora? Não? Certo, certo. Então tá bom.